Mumu Invencível. Capítulo 109 ao 112. A escolha. Hegemonia dominante. Deus marcial de sangue supremo. Mesmo agora. 17 anos depois. Era uma presença que não tinha desaparecido da mente das pessoas. E tem sido assim há décadas. O mundo estava agora pacífico. E a era das forças do mal havia passado. Ainda assim, a memória da hegemonia dominante era de um mar de sangue. Naquela época, as 9 grandes seitas uma união e as 6 grandes famílias que lideram as planícies centrais tentaram combatê-las. Mas não puderam fazer nada contra elas. Nem o senhor que as liderou. Durante esse tempo, as pessoas chamaram-lhe o período mais sombrio. Bobagem. O pai de Mumu é esse homem. Agora, mesmo aqueles que haviam ficado em silêncio em relação a Mumu ficaram sem palavras. Isso não era algo que eles pudessem simplesmente ignorar e seguir em frente. Mesmo que fosse simplesmente um líder de uma seita maligna. Um estudioso desonesto ou algo semelhante. Mumu já estava em risco. Mas agora, isso era demais. O público o odiaria. O fato de sua linhagem ser a do Deus marcial do sangue supremo derrubaria todo o Murim. Mesmo aqueles chamados de maiores mestres da época tinham ido atrás de toda a sua descendência. Filhos inocentes. Para garantir que nenhum novo monstro se levantasse. E para que não haja apenas Mumu. Mas algumas outras crianças deixadas vivas. Isso levantaria o inferno no Murim. Ah! Moilva olhou para Mumu com um rosto sério. Parecia perplexo. Como se não reconhecesse o nome. Bem, nada pode ser feito. Ela disse que estaria do lado dele. Não importando quem fosse o pai de Mumu. No entanto, isso foi demais. Até mesmo a família imperial considerava aquele homem perigoso. E foi sua maior conquista quando o exército foi mobilizado para derrubá-los. Eu deveria ter adivinhado que eram eles quando seus planos visavam matar todos os alunos. A cabeça de Moilva começou a doer. E foi o mesmo para Jin Yuki. Ele e toda a sua família haviam mostrado forte apoio a Mumu. Quaisquer que fossem os segredos de seu nascimento. Mas isso foi demais. Pai. O que você fez? A criança que ele acidentalmente ajudou durante seu exílio era o filho do Deus marcial do sangue supremo. Isso era um absurdo de se saber. E se esse fato saísse? Toda a sua família estaria em perigo. Não importa o que dissessem. Seriam mortos. E Mumu disse. Deus marcial de sangue supremo. Quem é esse? Nas palavras de Mumu. As expressões de Jamuk-un e Aryun mudaram. Eles acharam estranho quando ele perguntou o nome de seu pai. Mas não saber nem mesmo o homem em sua existência era demais. Ele é realmente alguém que não sabe. Nesse momento, Jin Yuki falou. Não pode ser. Mesmo que você se torne inimigo de todos. Eu disse que nossa família vai apoiá-lo. Mas se você for filho desse homem, você e todos ao seu redor estarão em perigo. O que você quer dizer? Ele era o chefe das forças do mal. E a maior realização desta época foi a morte desse homem. Realização. Isso é algo que não deve ser conhecido. Não apenas o povo, mas até mesmo o Palácio Imperial e outros grupos.
Se eles souberem sobre seu direito de primogenitura, matarão toda a sua família. O rosto de Jin Yuki estava encharcado de suor frio. Vale notar que isso não se deveu apenas à sua preocupação com Mu. Seu pai foi quem criou o filho de um monstro. E agora isso acabaria prejudicando toda a sua família. Matar a nossa família. Mumu. É como Jin Yuki disse. Mesmo um mero membro das forças do mal é considerado perigoso. As pessoas agora ainda têm medo do nome Deus Marcial de Sangue Supremo. Moilva também expressou sua afirmação das palavras de Jin Yuki. E Mumu, que não sabia tudo, tinha que saber a verdade. Moilva sabia que não havia certo ou errado aqui. Mas as coisas mudaram quando o pai de Mumu foi revelado como o maior vilão de Murin. Aquele homem tinha matado muita gente e era um ícone do medo. Ah! Jamukyu estreitou os olhos ao se convencer dessa verdade. Ele nem sabia da linhagem dele. Por isso continuou interferindo. Então, por algum motivo, Ryun descobriu esse homem. E ele coincidentemente acabou derrotando Kang Mui. Uma pessoa que sabia sobre as outras placas de Jade. Sua mente inteligente estava no caminho certo. Ele estava sendo honesto. Por isso, ele foi questionado sobre a placa de Jade. Perguntou por que não sabia. Não sei porque há apenas 4 placas de Jade com nomes numerados. Mas se ele sobreviveu à guerra e viveu órfão, tudo se encaixa. Ah! O fato de ser uma criança adotiva não escondia sua identidade. Era simplesmente um homem honesto criando um filho, sem saber de seu poder e existência. Um predador que não sabia de sua própria existência. Como coisas tão interessantes poderiam acontecer? Jamukyu sorriu. Em vez disso, isso foi bom. Se ele não soubesse de sua própria existência, então não poderia saber da morte de seu pai. Nesse momento, Jin Yuki apontou para os dois e disse com uma voz trêmula: Mumu, eu estou sempre do vosso lado. Mas por esta vez, segui as minhas palavras. Quebre a placa de Jade e esconda sua identidade. Esconder minha identidade. Certo. Caso contrário, nossa família estará em perigo. Com a voz sincera de Jin Yuki, Mumu franziu a testa. O fato de ele ter dito que o apoiaria foi algo que ele fez antes de saber o quão perigoso era o pai de Mumu. Mumu então olhou para Moilva. Era para saber se ela tinha a mesma opinião que Jin Yuki. Foi então: Senhor, seu pai e sua mãe foram os verdadeiros mestres das forças do mal e heróis daquela época. Toda a sua família foi assassinada pelas facções cruéis das forças de justiça que os emboscaram com um ataque simultâneo. Perderam a vida para as forças da justiça. Diante das palavras de Jamukyu, Mumu franziu a testa. Há um ditado que diz que uma pessoa que conhece a regra do céu e a piedade filial não pode estar com aqueles que mataram seus pais sob o mesmo céu. Mas eles estão tentando nos matar e negar o sangue do Senhor, que ainda está vivo e ardendo quente. Cala a boca. Não coloque Mumu em perigo. Você pagou o preço por matar pessoas inocentes. Jin Yuki gritou com Jamukyu, que estava tentando irritar Mumu. Neste momento, Ryun olhou para Jin Yuki e falou zombando: Pessoas inocentes. Ah! E as forças da justiça só mataram os culpados. O quê? Veja as ações das forças do mal.
O que há de tão diferente entre nós? Foi por justiça que eles temiam um homem e matavam todos os que lhe eram próximos ou tinham laços de sangue com ele. De velhos a crianças. Eles também não mataram pessoas inocentes para se livrar de suas próprias emoções. Isso. Jin Yuki não soube responder. Foi porque o fez lembrar da guerra, onde muitas pessoas foram mobilizadas. E como disse Moilva, não adiantava discutir sobre quem estava certo e errado. No final, eles não se livram de todos. Jin Yuki estava confuso. Ele vinha pensando no que era certo a vida toda. Mas, como a Ryun disse, uma facção que tinha medo de uma pessoa poderia agir de forma tão aterrorizante para matar todos relacionados a essa pessoa. Suas ações eram as mesmas das forças do mal. Mas, mesmo que não houvesse certo e errado, o mundo estava cheio de política. E quando eles descobrem sobre o pai de Mumu, seu verdadeiro pai, as pessoas não simplesmente passam com a. Ele era uma criança na época. Está tudo bem. Não. Eles vão morrer de medo. Eles suspeitariam que Mumu, cujos pais reais foram assassinados, viria por vingança. Merda. Jin Yuki olhou para Mumu. Qual foi a resposta correta para essa situação? No final, ele prometeu apoiar seu irmão. E agora ele estava persuadindo-o a esconder sua verdadeira identidade com medo de sua própria família ser morta. Isso é destino. Jin Yuki pensou. Esse era um destino do qual ele não podia escapar. Agora tudo depende de Mumu. O destino dele. Do pai. Da mãe e do irmão mais velho dependia da decisão de Mumu. Quero pará-lo. Mas, se fosse ele mesmo na posição de Mumu, ele suportaria que seu pai fosse morto. Mesmo que o pai fosse um homem que fizesse coisas terríveis. Isso mudaria alguma coisa entre eles. Este era um destino comum para aqueles que compartilham sangue. Mumu não pode ser impedido de fazê-lo. Desde que meu pai criou Mumu, fomos puxados para o destino dele. Percebendo isso, Jin Yuki suspirou. Ele não podia mais intervir. Moilva sorriu com o olhar no rosto de Jin Yuki. Certo. Ele parecia firme, mas acabou desistindo. Ela o entendeu. No final, Jin Yuki era o tipo de pessoa que pensava em Mumu antes de si mesmo. Então agora tudo depende de Mumu. Mesmo que seu pai fosse o deus marcial do sangue supremo, havia apenas uma conclusão a que Mumu poderia chegar. Mumu. Você decide o que quer. Eu decido. Correto. Como você ouviu? Seu pai era considerado o inimigo do mundo, pois havia matado pessoas em sua busca para se tornar o governante de Morim. Ele morreu devido à ira dos outros. Então, compreensivelmente, você buscaria vingança por ele. Mas se sua verdadeira identidade for revelada, você e as pessoas ao seu redor estarão em perigo. E você vai ter que suportar isso. Eu não te falei antes. Certo e errado não importam. Afinal, isso se deve à relação entre os dois lados. No entanto, o resultado da decisão é algo pelo qual você terá que se responsabilizar. Moilva calmamente lhe disse isso. Na verdade, não importa o caminho que Mumu tomasse. Ela sabia que seria espinhoso.
No final, se ele escolhesse seu pai, a família adotiva que cuidava dele seria colocada em perigo. E ele teria que virar as costas para eles. Mas se ele optasse por cortar os laços com seu pai, teria que lutar com aqueles que o seguiam. Você nasceu com um destino tão terrível. Moilva olhou para Mumu com olhos tristes. Quem diria que o destino de Mumu, que parecia brilhante, seria tão tempestuoso quanto o mar? Que escolha Mumu faria? Baque. Nesse momento, Jamukyo bateu a testa no chão e disse: Senhor, não podemos esquecer o ressentimento de seu pai e de seus familiares, cujas almas estão vagando sem descanso depois de terem suas vidas tiradas injustamente pelas forças da justiça. Se o Senhor abandona o seu destino para se juntar a eles e ceder ao inimigo, espere. Mumu interrompeu suas palavras. Nisso, Jamukyo olhou para Mumu com olhos esperançosos. Senhor, tenho algo a perguntar. O propósito do Sênior e dos outros homens é buscar vingança por meu pai. A pergunta de Mumu. Jamukyo calou-se. Ele sabia que sua resposta seria crucial para colocar Mumu ao seu lado. Então ele falou com uma voz de determinação. Junto com a vingança pelo sangue, é também alcançar o domínio sobre o mundo. Se o Senhor nos der coragem, nós te obedeceremos incondicionalmente. Todo homem sonhava em conquistar o mundo. E ele pensou que seria ainda mais fascinantemente possível com força como a de Mumu. Conquistar o mundo. Correto. Se o Senhor, então você vai se vingar. Conquistar o mundo e matar muita gente. Isso. Jamukyo não conseguiu responder. Para subjugar o mundo, sacrifícios teriam que ser feitos. Como alcançar o domínio sem sacrifícios e medo no inimigo? É um procedimento natural. Mumu falou com uma voz mal-humorada. Então não é vingança, mas apenas repetição do passado. Ué. Matar e morrer de novo. Você acha que tal coisa é domínio sobre o mundo? Se for esse o caso, posso ver o que vai acontecer. Senhor, como pode? Estou apenas expondo meus pensamentos. O que há de errado nisso? Com as palavras de Mumu, Jamukyo não pôde deixar de se sentir desapontado. Como poderia um filhote fraco ter nascido sob um tigre tão feroz? Ele foi influenciado. Jamukyo entendeu o motivo. Mumu não sabia sobre seu verdadeiro sangue até agora. Como ele havia crescido sob um estudioso que só discutia tais coisas. Isso estava fadado a acontecer. Senhor, você tem certeza de não se vingar de seu pai? Bem. Ao tom de Mumu, Jamukyo saiu com uma retórica mais forte. O Senhor ainda não foi reconhecido pelas 8 famílias do mal. Se o Senhor não assumir a visão do antigo Senhor, os outros se tornarão os únicos a herdá-la. Então acontecerá mesmo que não seja eu. Sim. Mumu tocou o queixo nisso. Agora isso é um pouco difícil. As 8 famílias do mal esperam por esse momento há 17 anos. Senhor, você cresceu sem saber de nada. E ao confraternizar com os inimigos, você nem se enfureceu com o que aconteceu. Mas não podemos parar. Eu entendo isso, Senhor. Que nunca vão parar. Mumu acariciou o queixo e disse:
Deixe-me mudar a pergunta. Acho que entendo por que você quer vingança. Então, se eu lhe disser para não tocar nas pessoas ao meu redor e em mim mesmo para se vingar com o mínimo de sacrifícios possível e governar o mundo sem tocar em pessoas inocentes, você vai fazê-lo. Com as palavras de Mumu, Jamukyun bufou para dentro. Eles queriam vingança sangrenta. Uma aniquilação cruel para vingar a morte de seu sangue. Isso significava que muitos deveriam morrer. O que significaria vingança matar menos? Senhor. Não. Você não se tornará o Senhor. Mas as coisas não são tão simples quanto você pensa. Se você quer se tornar um tipo diferente de Senhor, você deve procurar o conselho de... Sim. Eu sei. Mumu interrompeu as palavras de Jamukyun. Em seguida, baixou a mão do queixo. Você não pretende me ouvir de jeito nenhum. Jamukyun não respondeu. Mas todos sabiam o que isso significava. Mumu olhou para Jamukyun e suspirou. Uf! Não podemos fazer muito. A pergunta está respondida. Vamos apenas conversar. Conversar. Serei o senhor dos subordinados e do meu pai. Em troca, todos vocês me seguirão incondicionalmente. Jamukyun franziu a testa. Ele sabia que tipo de tendências Mumu tinha. Só porque ele estava disposto a ser o senhor e pediu que eles obedecessem não significava que ele os levaria na direção em que eles queriam ir. E qual foi a atitude dele? Foi chato. Mas ele disse que seria o líder deles. Você é alguém que se tornará o senhor. Se o senhor não realizar a vingança corretamente, então alguém dos 8. Antes que ele pudesse dizê-lo, Mumu se aproximou. Então, com cuidado, ele agarrou a cabeça de Jamukyun para que ele não a esmagasse. Apertar. Ainda parecia que a cabeça de Jamukyun iria explodir. Mumu falou com uma voz emocionada para Jamukyun, que estava com dor. Acho que você está entendendo mal alguma coisa aqui. O que você quer dizer? Conquistar o mundo por vingança é algo que posso fazer sozinho. Ele sozinho basta. As palavras de Mumu quase fizeram Jamukyun esquecer a dor que sentia de suas feridas. Foi a primeira vez que ouviu alguém dizer palavras tão arrogantes. Não importa como ele tentasse interpretá-los. As palavras de Mumu soavam como se ele pudesse se vingar e conquistar o mundo sozinho. Como ele poderia dizer palavras tão selvagens? Foi estranho. Apesar de Mumu dizer isso, não parecia estúpido. Em vez disso, soava plausível. Não. Jamukyun, que estava quase convencido, balançou a cabeça. Mesmo que aquele chamado Deus das artes marciais dessesse todas as seitas ortodoxas dessem as mãos, eles não seriam capazes de vencer. Então, como seria possível para esse homem? É para mostrar a convicção dele. Se esse fosse o caso, então Mumu era mais interessante do que os outros proprietários de placas de jade. Neste momento, o Murin está em seu apogeu. Se alguém tinha que ir contra as pessoas em suas melhores condições, tinha que ser movido por vingança e sede de sangue. E Jamukyun abriu a boca. Se, senhor, se você quer liderar as 8 famílias do mal,
Você precisa obter reconhecido dos outros donos de placas. Reconhecimento. Os donos de Jade. As placas estão por toda parte. Ao redor. Tac. Baque. Cuac. Enquanto gemia de dor, Mumu soltou a cabeça. Fale corretamente. Jamukyun, que caiu no chão, continuou a falar depois de recuperar o fôlego. Como eu disse, todos os donos das placas têm o direito de ser o sucessor. No entanto, não é possível reconhecer todos eles como senhores. Então, as 8 famílias do mal colocaram uma condição para isso. Condição. E qual seria? É herdar suas artes marciais. Artes marciais. Sim. Como ele havia perdido a vida na guerra há 17 anos. A sucessão de suas artes marciais foi interrompida. Moilva interveio. Você está falando sobre as artes marciais de Deus marcial do Sangue Supremo. Sim. Suas artes marciais eram conhecidas por terem atingido o ponto supremo no mundo. É fato que até os 4 grandes guerreiros reconheceram suas habilidades. Moilva não podia negar isso. Embora esse homem fosse conhecido por ser o líder das forças do mal, não era exagero dizer que ele era temido por todos e poderia até ser chamado de Deus das artes marciais. Mas todas as seitas tinham uma certa arte marcial que só os líderes podiam usar. Até mesmo a seita Shaolin tinha uma arte marcial que só seu abade poderia usar. Pode-se dizer que era a arte marcial que simbolizava a seita. Era natural que o pai de Mumu também tivesse tido uma. Mas foi estranho. Espere. Eu ouvi que a sucessão não aconteceu. Então como isso poderia ser feito? Em sua pergunta, Jamukyun bufou e falou enquanto olhava para a biblioteca. Não importa quantos o considerem um inimigo. Você acha que ele foi chamado de Deus das artes marciais à toa? Você acha que os 4 grandes guerreiros são estúpidos o suficiente para jogar fora uma coisa tão preciosa? Não. Certo. Suas artes divinas estão aqui. Eles já tinham verificado. Nos últimos 8 anos. Eles descobriram. Moilva ficou chocada com o quão confiante o homem soava. Não. Por que a academia guardaria coisas tão perigosas em suas instalações? Sério. Os 4 grandes guerreiros foram incríveis para manter uma coisa dessas aqui. Ignorando-a, o homem continuou. As 8 famílias do mal só reconhecerão a única pessoa que pode herdar suas artes marciais. Então você quer dizer que eles devem ter as artes marciais em sua posse para se tornarem um senhor? Sim. Atualmente. Há 2 mais próximos. Muiu e Mui. Eles são os mais próximos de herdar suas artes marciais. Pois têm o corpo certo. É por isso que eles são os 2 considerados os sucessores do Senhor. O corpo certo não significa nada herdar apenas o sangue se não houver um corpo que possa lidar com suas artes marciais. O jovem Sr. Musa e Muvu não a herdaram. Portanto, eles não receberam nenhum título nem o direito de se tornarem um senhor. Mas Jamukyun pensou que Mumu poderia fazê-lo. Porque ele tinha uma força que ia além do raciocínio humano. O que aconteceria se ele aprendesse as artes marciais daquele homem? Jamukyun estava convencido.
Se essa arte marcial for dominada mais uma vez, o Murin estará cumprimentando um novo grande guerreiro. E como Mu, havia uma grande chance de isso acontecer. Foi por isso que ele se ajoelhou para Mumu. Mas a determinação de Mumu em se tornar o senhor é diferente dos outros contendores. Talvez por ter sido criado sob um estudioso. Era como se quisesse manter sua pureza em suas ações. Ele queria ser alguém que pudesse proteger seu povo. Um personagem que não combina com o chefe das forças do mal. Jamukyo não gostou desse aspecto. Mas não era como se não houvesse como contorná-lo. O que faltava a Mumu agora eram sentimentos de raiva. Se não houver, pode ser infundido. Se ele perdesse coisas importantes nas mãos das forças da justiça, Mumu ainda continuaria a proteger aqueles ao seu redor. Se tivesse uma chance, Mumu poderia ser mudado. Preencherei o que vos falta e vos transformarei num verdadeiro guerreiro das forças do mal. Jamukyo escondeu suas intenções sombrias. Por enquanto, ele motivará Mumu a se tornar o senhor. Mumu falou na hora. Irritante. Ué. Diante das palavras de Mumu, Jamukyo franziu a testa. Ele estava dizendo que as condições para se tornar o senhor não eram convenientes. Mumu continuou. Eu me pergunto se há alguma necessidade de fazer isso. Ah. Que? Esta deveria ser a melhor arte marcial do mundo. Claro. Jamukyo não estava ciente disso. Mas era algo em que ele acreditava. Pelo menos. É importante herdar suas artes marciais. Não apenas as 8 famílias do mal. Mas muitas outras viriam para apoiá-lo se você o tiver. Também é necessário subjugar seus inimigos. Mumu balançou a cabeça. Jamukyo estava começando a ficar irritado. Será que esse cara realmente queria ser o senhor? Se você quer ser o senhor, se você não conseguir obter sua lealdade, então sua vingança e objetivo de dominação mundial irá. Você está me fazendo dizer a mesma coisa 2 vezes. Ué. Está tudo bem. Então será melhor testar se eles serão leais ou não. O que você quer dizer? Mumu se aproximou de Jamukyo, que ficou intrigado. Em resposta, o homem hesitou, sem saber o que fazer. E Mumu disse. Eu te disse. Eu não sou um senhor porque vocês precisam de um. Diante das palavras de Mumu, Jamukyo franziu a testa e disse. Você pode ser o senhor. No entanto, sua força está claramente além do reino dos humanos. Você pode ser chamado de alguém que... Tac. Antes que ele pudesse terminar, Mumu agarrou Jamukyo e o levantou. O porquê? E ele cuidadosamente colocou o homem em seu ombro. Ele ficou chocado e olhou para Mumu, que estava olhando para Jinyuki e Moyuva. Pessoal. Já volto. Já volta. Quando eles se perguntaram o que ele queria dizer, Mumu dobrou os joelhos e, no momento em que deu um passo para trás, o chão ao redor de suas pernas rachou, com o som do teto do prédio quebrando. Mumu subiu no ar. A velocidade era tão rápida que parecia que eles estavam subindo e rasgando o ar. Jamukyo estava perdendo o controle. Seus ouvidos e olhos doíam apesar de proteger seu corpo com energia interna. O que é isso? Jamukyo duvidou de seus olhos por um momento. Não.
Ele não conseguia acreditar nessa cena à sua frente. A altura que eles haviam atingido fez com que a academia parecesse caber em sua palma. E tudo ao redor da área agora era visível. Toda a terra ao redor parecia pequena. Os rios que se moviam em torno de sua superfície pareciam pequenos riachos de água. Olhando para baixo, Jamukyo sentiu-se completamente perdido. Merda! Isso era possível. Ele já estava chocado. Mumu poderia saltar alto. Mas isso era muito alto. Ele não é humano. Como poderia qualquer ser humano saltar tão alto apenas com sua força muscular? Sentiu-se tonto com a velocidade do movimento até ouvir as palavras de Mumu. Aceita sangue demoníaca. Não é? Aceita que você disse que veio. Onde é que está? Na pergunta de Mumu. Jamukyo ficou chocado. Fale. Jamukyo não conseguia falar e apenas apontava o dedo em uma direção. Naquele momento. Puá! Ah! Mumu de repente virou-se no ar. Como se fosse natural para seu corpo. E se moveu na direção que Jamukyo apontou. A sudeste da academia. Localizado na província de Fujian. Há um lugar chamado Condado de Hua em sua porção sul. Um pouco mais longe do que isso havia uma área com terreno acidentado. Cercado por montanhas escarpadas por todos os lados. O lugar era coberto de penhascos. E poucas pessoas iam até lá. Nem mesmo pessoas escoltadas por guerreiros entrariam nela. A área foi cercada por nevoeiro durante todo o ano. E se alguém pisasse de maneira errada? Eles nunca poderiam sair com vida. Cadáveres eram frequentemente encontrados ao redor da área. Por causa do terreno acidentado. Tornou-se um lugar que ninguém iria, e era um lugar com um segredo escondido nele. No centro do penhasco da montanha de pedra. Neste lugar cercado por penhascos e vales. Havia um grupo escondido. Foi um dos grupos Morin mais fortes que já estiveram sob a hegemonia dominante. Que havia sido derrubada há 17 anos. Junto com a seita Sangue Demoníaco e o Vale da Matança Celestial. Eles foram considerados um dos melhores grupos das 8 famílias do mal. Sua força era comparável à de Buda e do Monte Hua. Eles eram capazes de ostentar sua força ao lado das pessoas mais fortes do mundo. 1. Na janela da sala onde reside o líder da seita Sangue Demoníaco. Jaeon-jão tirou algo e acenou com a cabeça. E um homem de meia idade com uma longa cicatriz perto da boca perguntou-lhe enquanto ele estava atrás do homem. Alguma novidade? Diante dessa pergunta, Jaeon-jão sorriu. Estamos finalmente chegando ao momento certo. E quando chegar? Parece que aquele que será o senhor finalmente o encontrou. Diante daquelas palavras de Jaeon-jão, o homem de meia idade tremeu. Era a emoção que ele não conseguia esconder. O homem cerrou o punho e disse. Isso o aproximou de ser senhor. A previsão do líder da seita estava certa. Sim. E então? Baek-seon, que o ajuda, também será alguém próximo a ele. Ainda não sabemos. Mukyun tem um coração mais forte em comparação com Baek-seon. O homem de meia idade sorriu brilhantemente para as palavras de Jaeon-jão. Como ele disse. Os dois foram excelentes. Não importa quem conseguisse. Sua seita não tinha nada a perder.
Quem almeja ser o senhor na academia deve estar trabalhando duro. Parece que o início da Grande Guerra deu errado no início. Mas quanto mais isso acontecer, mais fados Mukyun terá que arcar. Foi antes mesmo de ele terminar de falar. Cá! O lugar em que estavam tremeu. O que é isso? No súbito estremecimento da terra, Jaeon-jão franziu a testa e olhou para fora da janela. Em frente ao local semelhante a uma torre, ele podia ver o terreno dividido em filas e alguém no meio. O homem de meia-idade atrás dele também ficou chocado e se aproximou dele. Ak! Isso! Em seus olhos. Eles viram um jovem musculoso com alguém familiar sobre seu ombro. A pessoa familiar era ninguém menos que Jamukyun. Não. Quem é aquele que ousa tocar o jovem mestre? Líder de seita. Antes mesmo de terminar suas palavras, Jaeon-jão pulou da janela e pousou perto do homem. O homem de meia-idade mordeu o lábio e rapidamente o seguiu. Intruso! Agarrem-no! Enquanto isso, centenas de guerreiros da seita vieram capturar aquele que de repente invadiu sua base. Jaeon-jão olhou para Jamukyun e para o menino. O garoto então tirou Jamukyun de seu ombro. Jamukyun só conseguiu cambalear antes de vomitar. Quack! Era difícil entender o que estava acontecendo. O certo é que, no momento em que viu o menino, Jaeon-jão sentiu uma sensação estranha que não pôde ser colocada em palavras. Um sentimento desconhecido de intimidação atravessou seu corpo. O garoto não tinha feito nada para fazê-lo sentir isso. Mas todos os seus 5 sentidos lhe disseram para ficar alerta. Como ele chegou até aqui? Sua seita estava escondida no terreno mais acidentado e coberta de neblina. Ninguém conseguiu entrar. Mesmo por acidente. Mas esse menino acabou caindo do céu. Do céu. Jaeon-jão olhou para o chão rachado entre os pés do menino. O que é isso? Seus olhos tremulavam em choque. A névoa, que deveria cobrir o céu, foi aberta. Bleeg! Jamukyun continuou a expelir sangue. Seu estômago e corpo sentiam tanto enjoo que ele não conseguia nem reunir forças para se levantar. Embora ele tivesse protegido seu corpo usando energia interna, ele ainda sentia a pressão quando seus órgãos internos se rasgavam por dentro. Ele não conseguia nem manter os olhos abertos no caminho até aqui. Apesar de sua condição física ruim, Jamukyun ficou intrigado. Como é que o círculo de defesa foi furado assim? Para entrar na seita sangue demoníaco, era preciso romper o caminho do círculo de defesa. Mas Momo simplesmente quebrou e voou para dentro. Quaisquer expectativas de que Momo seria desviado ou rejeitado à entrada foram totalmente quebradas. Ele realmente não é humano. Todos na seita ficariam chocados ao saber que o círculo de defesa foi perfurado assim. Especialmente o líder da seita. Ah! Jaeon-jão podia ser visto na visão periférica de Jamukyun. Fazia cerca de 2 anos que ele não via esse homem. Mas o homem ainda parecia o mesmo. Mas seus olhos olhando para Momo estavam cheios de cautela. Como esperado. Até o líder da seita está cauteloso. Um sentimento de intimidação vinha de Momo. Todos os seus instintos gritavam. Jaeon-jão era um guerreiro muito mais habilidoso do que Jamukyun.
Então ele deve sentir isso com mais clareza. Mumu então disse: Vocês são todos da seita sangue demoníaco. Em Mumu casualmente fazendo essa pergunta. Aqueles que o cercavam franziram a testa. É claro que nem todos reagiram da mesma forma. Um homem de meia idade com uma cicatriz nos lábios desenhou sua espada. Quem é você? Como você ousa invadir este lugar com o jovem mestre? Guardião Gokó. O homem de meia idade era Gokó. E ele era um dos dois guardiões da seita. Ele tinha uma personalidade temperamental e era rápido para entrar em ação. Mas ele foi chamado de uma das 3 pessoas mais talentosas da seita. Mumu respondeu à sua pergunta. Eu sou Mumu. Mumu. Mas perguntei primeiro. Este é o lugar certo? Com as palavras de Mumu, Gokó ficou furioso. No entanto, ele era habilidoso. Então ele não pulou enquanto seu corpo lhe dizia para desconfiar do menino. Ele não podia simplesmente pular. O que é ele? Esse homem é humano. Em vez de seus instintos lhe dizerem isso. Era como se seus 5 sentidos estivessem sendo estimulados. Este foi um sentimento que surgiu quando uma fera apareceu na sua frente. Não havia como um guerreiro tão habilidoso não notar a força de Mumu. Os olhos de Gokó brilhavam como os de um tigre. No entanto, agora, parecia que ele era uma presa na frente de seu predador. Por que esse cara dá essa sensação? Aos poucos, fazer contato visual com Mumu tornou-se cada vez mais difícil. Ele não conseguia evitar olhar por causa de seu orgulho e personalidade. Mas aos poucos, ele estava começando a suar. De jeito nenhum. Os olhos de Jaeon-jão tremeram. Ele achava que Mumu era apenas incomum. Mas esse sentimento parecia familiar demais. Era quase como se ele estivesse enfrentando ele novamente. A mesma sensação de intimidação deu-lhe a mesma sensação de emoção que sentirá há 17 anos. Senhor. Deus marcial do sangue supremo. Jaeon-jão, cuja mente havia serpenteado para o passado, abriu a boca depois que conseguiu se acalmar. Esta é a seita do sangue demoníaco. É isso. Vim aqui conferir. Ele é o líder da seita. Jaeon-jão. Com essas palavras de Jamukyeon, o líder da seita poderia adivinhar uma coisa. Jamukyeon foi alguém que nunca se curvou aos outros. Se ele tratava esse menino com tanto respeito, ele tinha que ser parente do senhor deles. Mumu certo. Não havia ninguém com o nome Mumu entre os possíveis candidatos. Muiu. Mui. Musa. Mu. Entre eles, Mui foi o que Jamukyeon seguiu. Então Jamukyeon falou. Líder da seita. Guardião Gokó. E irmãos da seita. Este é o jovem mestre Mumu que é outro herdeiro do sangue daquele homem. Outro herdeiro. Cochichar. Com as palavras de Jamukyeon, todos começaram a falar. O que ele quis dizer ao dizer que aquele menino, cujo nome ouviam pela primeira vez, era herdeiro do sangue daquele homem. Até o líder da seita reagia da mesma forma. Ele nunca tinha ouvido falar do nome Mumu. Mukyeon.
Jeonjão finalmente falou. Nisso, Jamukyun se curvou a ele. Se Mumu não estivesse aqui, ele teria se ajoelhado em um joelho, colocado as mãos juntas e o cumprimentado. Neste meia-vênia, Jeonjão franziu a testa. Ele é alguém que será o senhor. Nisso, Jamukyun disse a Mumu em um tom cuidadoso. Por favor, mostre-lhes a placa de Jade. A esse pedido, Mumu puxou a placa que havia colocado no bolso. Ao ver a placa, Jeongon franziu a testa. Esta era definitivamente a mesma placa. Em suas costas, o nome Mumu também foi escrito. Mumu estava claramente gravado. Como resultado, isso complicou as coisas. Tinha outro. Após a morte daquele homem, os outros seguidores sob ele correram para salvar os filhos do homem. Mesmo que isso significasse sacrificar tudo. E eram Muil, Mui, Musa e Mu. Infelizmente, Musan morreu. Mas os outros 4 foram salvos. Líder de seita. Como pode ser isso? O guardião Goku não conseguiu esconder seu choque. Claramente incapaz de acreditar nessa situação. Foi a primeira vez que ele viu uma coisa dessas acontecer. Havia alguém escondido de nós. A verdade por trás disso só pode ser conhecida por uma pessoa que arriscou sua vida para salvar as crianças durante a guerra. Mumu colocou a placa de Jade de volta e disse: Agora você sabe quem eu sou. Apesar dessas palavras, ninguém soube responder. Isso deixou Jamukyun nervoso. Mas no minuto seguinte, Jeonjão se ajoelhou e se curvou educadamente. Eu sou o líder da seita Sangue Demoníaco. Cumprimentando o jovem mestre. Cochichar. Todos os outros guerreiros da seita seguiram o exemplo do líder da seita. Até Goku fez o mesmo. Saudamos o jovem mestre. Todos os guerreiros ali se curvaram a ele. Enquanto todos o cumprimentavam, Mumu perguntou a Jamukyun com uma expressão confusa. Eles não estão me chamando de aquele que se torna o senhor. Isso porque nada além da placa foi reconhecida. Muil e Mui foram reconhecidos por suas famílias. Por isso eram chamados de candidatos a senhor. Nada pôde ser reconhecido por Mumu, que apenas mostrou sua placa. É assim. Eu não te falei. Para ser reconhecido, você deve herdar as artes marciais daquele homem. Sim. Sim. Eu sei. Preciso verificar. Com as palavras de Mumu, Jamukyun clicou sua língua. Embora Mumu tivesse força além do reino dos humanos comuns, isso não resolveria nada. Até mesmo seu antigo senhor, considerado o melhor em Morin, havia caído nas mãos dos 4 grandes guerreiros, que se uniram para matá-lo. E isso foi há 17 anos. As pessoas sob os 4 grandes guerreiros podem ter se tornado ainda mais fortes agora. Foi por isso que as 8 famílias do mal planejaram criar lutas internas entre os 4. Siga essa diretiva. Só assim você pode liderar as 8 famílias do mal. Jamukyun não disse isso em voz alta. Foi porque ele pensou que seria mais rápido para Mumu experimentá-lo do que contá-lo diretamente. E Mumu falou com o líder da seita.
O Sr. Mukio me disse que para ganhar a lealdade de todos vocês, subordinados do meu pai, eu tinha que fazer alguma coisa. Com as palavras de Mumu, Jaeon-jão olhou para Jamukyo. Era porque ele tinha acabado de revelar a íntegra do processo para uma criança que acabará de conhecer. Nisso, o líder da seita respondeu enquanto continuava a se curvar. Se você ouviu isso dele, então está certo. Certo. Mas você tem que torná-lo tão problemático. Problemático. Estou aqui para fazer as pessoas jurarem lealdade a mim sem as outras coisas. Ah. Claro. Se você jurar lealdade a mim, você terá que obedecer às minhas ordens. Com as palavras calmas de Mumu, a expressão de Jaeon-jão ficou dura. Com os outros guerreiros não foi diferente. O sangue do homem que eles serviram apareceu de repente do nada e lhes disse para ignorar suas regras e permanecer leais a ele. Para eles, o pedido de Mumu era absurdo. Ah! Jaeon-jão suspirou. Ao ouvir as palavras de Mumu, ele pensou em algo que aconteceu no passado. No processo de subjugar todas as seitas das forças do mal e fazê-las servir a ele, o Senhor fez a maior parte usando apenas força bruta. No final, fascinados pelo poder que ele detinha, todos seguiram aquele homem. Mas o presente era uma era diferente. Eles precisam de um mestre e senhor que herdou as artes marciais dessa pessoa. Se alguém quisesse liderar as 8 famílias do mal, teria que herdar as artes marciais desse homem. Então ele decidiu responder educadamente. Jovem mestre, se você quiser seguir seus passos e liderar a todos nós, e se você quiser nos ter sob seu comando, quem fez a lei de que um lorde deve seguir os padrões e regras dos subordinados? Com as palavras de Mumu, o líder da seita ergueu as sobrancelhas. Ele não sabia muito sobre esse menino, mas aquela atitude arrogante lembrava muito o pai dele. Claro. O mesmo aconteceu com os outros proprietários de placas. Jovem mestre, se o jovem mestre herdasse seu sangue, todos nós desceríamos alegremente até você sem qualquer desacordo. Mas 5 pessoas herdaram o sangue dele, incluindo você. Então você quer que nós competamos? Sim. Assuma suas artes marciais. Se você pegar aquela arte marcial dele, mesmo que alguém não goste do jovem mestre, eles ficarão sob você. SHHH. Mumu estendeu a mão. Goku aparecia zangado quando o líder de sua seita foi obrigado a parar no meio do caminho. Não importa se o garoto na frente deles herdou o sangue de seu senhor. Como ele poderia agir tão rude com o líder da seita? No final, Goku abriu a boca com uma voz raivosa. Jovem mestre, os líderes das 8 famílias do mal, incluindo nós, são pessoas fiéis que serviram ao Senhor. E as opiniões de todos. Sim. Sim. Eu sei disso. Mas há algo sobre o qual você está equivocado. Equivocado. Ouvi dizer que seu propósito é se vingar de meu pai e conquistar o mundo. Certo. Com as palavras de Mumu, o guardião e o líder da seita franziram a testa. Com que propósito ele estava perguntando isso? Como eles estavam confusos. Mumu continuou. Mas se você está tentando fazer isso, eu não preciso de você.
O que você quer dizer? Mumu respondeu calmamente. Apenas aceite que você está dizendo que quer vingança e controle sobre o mundo. Mas nem percebe que tudo o que está fazendo é criar problemas. Jovem mestre. No final, o guardião Goku explodiu. Incapaz de conter sua raiva. Esse garoto pode ter seu sangue. Mas ele ainda tinha 17 anos. Quão forte ele deve ser para realmente entrar neste lugar? Que estava sob a proteção de um forte círculo defensivo. E vomitar tais palavras. Se você cruzar a linha, mesmo que seja o jovem mestre, aperte. Mumu cerrou o punho, fazendo seus tríceps deltoides, bíceps e músculos do antebraço balançarem enquanto inchavam. Protuberância. Oh, que músculo é esse? Por um momento, até Goku ficou chocado com a visão. Mumu olhou para o nordeste e disse: esse lado parece bom. Um pouco moderadamente. Com essas palavras, Mumu imediatamente balançou o punho na direção em um ângulo ligeiramente superior à altura dos guerreiros. Pá! Nesse momento, ouviu-se um rugido ensurdecedor, fazendo com que os guerreiros sentissem que seus tímpanos iriam estourar. O ar na direção em que Mumu havia girado o punho se movia como ondas centradas. Com essa pressão, a névoa ao redor dele se dividiu na forma de um leque. Um grande buraco foi feito na face do penhasco do vale da montanha ao redor do canto nordeste. Não poderia ser chamado de buraco. Era uma grande cavidade com quase 50 quilômetros de profundidade. Todos que olharam ficaram chocados. Todos eles pararam e olharam rigidamente para a visão. O que é que eles estavam olhando agora? Isso. Até Goku sentiu suas pernas fraquejarem com isso. Seria este o poder de um humano? Ele olhou para Jaeonjão. Até o líder da seita parecia chocado, pois não conseguia tirar os olhos do enorme buraco no penhasco. Por que eu não preciso de vocês? Gente. De jeito nenhum. Nisso, ele entendeu o que Mumu estava insinuando. Ah! Este era um reino diferente de um ser vestindo pele humana. Nesse momento, a voz de Mumu foi ouvida. Estou perguntando isso só porque estou curioso. As artes marciais de Deus marcial do sangue supremo ou algo assim. É tão grande assim. Nas acomodações da Academia de Artes Marciais Celestiais. Ué. E o Jin Sung? Inspetor real e irmão mais velho de Mumu e Jin Yuki. Falou surpreso. Ele olhou para Almuyan, que era um supervisor, com uma expressão confusa. Embora o Jin Sung fosse o inspetor, Almuyan foi o enviado como supervisor aqui na academia. No entanto, foi chocante que o homem quisesse voltar ao palácio. Por quê? Essa situação estava claramente piorando, já que 4 de seus homens haviam sido mortos enquanto ainda estavam no meio de uma investigação. Quando muito, Almuyan deveria solicitar ao Palácio Imperial que lhe enviasse mais mão de obra. Em vez disso, o homem disse que queria voltar com seus homens restantes. E a razão para isso foi: Samuel da Academia precisa ser transportado para o palácio. Foi o que ele disse. Como Almuyan tinha uma patente mais alta, e o Jin Sung não podia sequer perguntar por uma razão. Ainda assim,
Parecia estranho pegar o criminoso mais relevante e perigoso por trás da situação da academia sem sequer terminar a investigação. Que diabos ele está escondendo? Havia algo sobre Samuel. Caso contrário, Omuya não estaria agindo assim. Ele fez algum tipo de acordo durante o interrogatório. E o Jin-sung sentiu-se muito confuso, pois havia muitas possibilidades que ele poderia pensar, mas não conseguiu chegar a uma conclusão clara. Ainda assim, ficou evidente que o verdadeiro propósito de Omuya ao vir aqui não era investigar, mas criar um incidente para que o Palácio Imperial tivesse a pretensão de se envolver diretamente com o funcionamento interno da academia. Omuya, que estava arrumando suas coisas para o retorno, disse: "Ah, mais uma coisa. Sim. Se a investigação for feita, tem aluno que você vai ter que escoltar. Um estudante. É confidencial. Então, se a informação for vazada, a vida de todos estará em perigo." Quem poderia ser? A pergunta de Yu Jin-sung. Omuya sorriu e disse: "Ela é a princesa do condado da família de Sua Majestade Jinwang. Você vai precisar escoltá-la até o palácio. Em uma floresta insignificante perto do pavilhão do Vento Oeste." Mayonva estava sentada em uma rocha com suas duas espadas desembainhadas enquanto as polia. Ela então ouviu uma voz chamando-a por trás. "Minha senhorita." Quando ouviu uma voz familiar, perguntou em troca: "O que foi? Você vai continuar na academia?" Nessa pergunta, Mayonva continuou a limpar sua espada sem responder, significando que ela planejava ficar aqui. E o dono da voz suspirou. As coisas mudaram. O que mudou? Como um membro da inspetoria do Palácio Imperial morreu aqui, a busca pelos espiões será exposta junto com sua identidade. Então, o que você quer fazer? Será sensato dar um passo atrás. Com essas palavras, Mayonva colocou suas espadas de volta em suas bainhas com um rosto duro e depois virou a cabeça. Ainda não conseguimos o que queríamos. Para o renascimento da seita, a segurança da jovem é a mais importante. Mayonva aproximou-se do dono da voz e acariciou-lhe o ombro. Não se preocupe. Eu não vou morrer até que eu traga a seita de volta. Minha senhorita. Em vez disso, você trouxe isso. Em sua pergunta, a outra pessoa olhou para cima. E Mayonva sorriu. Faz muito tempo que não escuto seus hinos. Com as palavras dela, a outra pessoa exalou e depois soprou. Uma melodia tênue imediatamente encheu seus ouvidos. Omuya estava perto do portão oeste da academia com seus pertences todos embalados. Ele olhou para o leste por um momento antes que um leve som de assobio chegasse, fazendo-o voltar para o vagão atrás dele. Isso! Vice-diretor Dan Piu. Aquele homem era um aborrecimento. Samuel estava no vagão de detenção, com a razão por trás disso sendo Dan Piu. Como se ele não estivesse satisfeito em destruir completamente seu plano. Ele até quebrou o dantian de Samuel. Ele havia aceitado o pedido da academia por causa de Samuel. Mas isso era uma bagunça. Ele estava um passo à frente. Um osso quebrado pode levar tempo para se recuperar. Mas um dantian, uma vez quebrado, era perdido para sempre.
Talvez se você encontrasse a pessoa certa. Até mesmo ossos quebrados poderiam ser restaurados ao normal. Mas um Dantian era impossível de restaurar. Almuyan balançou a cabeça. Eu não deveria tê-lo levado de ânimo leve. Afinal, ele era alguém que era conhecido por ser uma víbora mortal. E ele ainda é forte até hoje. Almuyan decidiu lidar com isso mais tarde. Havia também Mumu, que transformou Samuel e Kang Mu em uma confusão. O que levou Danpiuo a descobrir os planos de Almuyan. Ele precisava de uma força real para derrubar essas duas pessoas. Esta não é a minha esfera de influência. Além disso, ele tinha que trazer alguém forte para cá. Então é melhor recuar por enquanto. Claro. Ele não estava simplesmente saindo, pois havia feito alguns arranjos. Traga a princesa do condado de volta ao palácio. Foi a primeira missão que ele deu. Ele a havia atribuído a Yu Jin-sung, que começou a ficar desconfiado. Se essa for a ordem dada pelo... As ordens dadas por Sua Majestade são duas. Vou escoltar o criminoso por trás do incidente e trazer a senhorita de volta. Como você pode fazer isso? Mas mesmo que o culpado por trás do incidente seja pego, não há aqueles que poderiam ter escapado. É melhor distraí-los com isso. Distraí-los. Vou distraí-los pegando o criminoso. Você terminará as investigações restantes e, em seguida, trará a princesa de volta. Desde que a causa foi esclarecida. E o Jin-sung não tinha motivos para recusar. Almuyan também havia dito que ele se tornaria isca. Então o que mais poderia ser dito? Ainda assim, sua mente não conseguia mais lidar com isso devido à intensidade da missão dada. Se algo der errado com a segurança da princesa, quem responderá à Sua Majestade? Hehehe. Esse era o seu verdadeiro objetivo. Mais ou menos na mesma hora. Na seita Sangue Demoníaco, Mumu perguntou aos guerreiros reunidos. Estou perguntando porque estou curioso. Então as artes marciais daquele homem foram realmente tão grandes. Jamukyun, que estava ao lado de Mumu, não soube responder. Ele estava dolorosamente consciente da força de Mumu. Então, como ele poderia realmente responder depois de ver isso? Essa era uma força além do reino dos humanos. A competição entre os donos das placas é mesmo necessária. Ele pensou nisso objetivamente. Mesmo que os jovens senhores Mui e Muil estivessem prontos para isso, eles seriam capazes de parar o poder de Mumu. O que aconteceria se os punhos de Mumu fossem direcionados a eles? Só o pensamento era aterrorizante. Preencherei o que faltar e farei o Senhor perfeito. Ele tinha decidido isso. Mas agora se sentia totalmente apavorado. A catástrofe que ele planejara criar prejudicando aqueles preciosos para Mumu terminaria apenas com as seitas das forças da justiça. O poder de Mumu estava perto de causar desespero total. Baque. Ele então ouviu o som de alguém ajoelhado e olhou para ver que era Jaeonjão, líder da seita. Os guerreiros da seita ficaram todos chocados com isso. E Jaeonjão bateu a cabeça no chão enquanto gritava. O líder da seita Sangue Demoníaco das 8 famílias do mal jura lealdade ao Senhor. O juramento de fidelidade foi feito, surpreendendo a todos ali. No entanto, ninguém se opôs. Se não fosse esse monstro, então quem eles chamariam de seu senhor?
Baque. Imediatamente. O guardião Gokō também se ajoelhou. E os outros todos aderiram. A seita sangue demoníaco jura lealdade. O líder da seita do sangue demoníaco estava sentado dentro de um quarto em seu salão de residência ao lado de Mumu, Gokō e Jamukyun. A atmosfera era diferente de antes. Até o guardião Gokō mostrou uma atitude mais educada com Mumu. Senhor. Este é o chapue importado diretamente da província de Yuna. Não sei se vai agradar ao seu gosto. Mas aproveite. A raiva dentro dele se foi. E Mumu balançou a cabeça com as palavras de Gokō. Nisso, Gokō perguntou-lhe. O chá não é algo que você prefere? Não. Meu pai adotivo, que me criou, gostava de tomar chá. Então eu tomo muito chá. Então você deve ter um bom conhecimento sobre o chá. Então. Por quê? Sinto que vai quebrar. Ué. A placa de jade era difícil de quebrar. Então estava tudo bem. Mas. A xícara de chá parece muito delicada. Com as palavras de Mumu, o guardião Gokō mordeu a língua. O menino recusou o chá por medo de quebrar a xícara de chá. Afinal, Mumu, que criou o buraco nas nuvens, não era alguém com energia interna, mas força pura. Então que tal? Não. Antes de voltar, tenho algo a perguntar. Com as palavras de Mumu, o líder da seita ficou intrigado. Por favor, faça sua pergunta. Se for alguma coisa que eu saiba, eu vou falar. Ah! Não é algo estranho. Era algo que o veterano Mukyu não sabia. O que é isso? Meu sênior disse que, durante a guerra, Muzan morreu. E havia apenas 4 de meus meio-irmãos que sobreviveram. E eu? Isso? Nem mesmo o líder da seita soube responder. Esse era um tema sobre o qual ele não tinha certeza. A rigor, as 8 famílias do mal eram como guardiães dos candidatos a senhores. Mesmo sabendo muito sobre o que aconteceu, nunca tinha ouvido falar de outra criança sobrevivendo. Ele também não sabe. Mumu não pôde deixar de se decepcionar com a resposta visível. Mumu queria saber sobre sua mãe. Pelo menos. Mesmo que ele dividisse um pai com seus meio-irmãos, suas mães estavam fadadas a ser diferentes. Jaeon-jão acariciou o queixo e disse. Primeiro, gostaria de pedir desculpas ao senhor. Eu desconhecia completamente a sua existência. Desconhecia. Para ser honesto, poderia haver pessoas que sabiam sobre você. Quem sabia de mim? Como vocês devem saber, muitas das seitas do nosso lado foram destruídas perto do fim da guerra. Até onde eu sei, apenas uma pessoa que sobreviveu pode saber disso. Jamukyun ficou chocado com essas palavras, pois não sabia disso. Após a morte de seu líder, todas as seitas sob as forças da justiça se uniram para atacar a base da hegemonia dominante. Houve alguém que sobreviveu. Quem é esse? Tem que ser seu Yongju, o gigante incomparável. Ele está vivo. Jamukyun ficou ainda mais chocado.
Seonju foi chamado de soberano do oeste dos 5 guardiões na hegemonia. Ele também era amplamente conhecido como o gigante devido à sua força. Ele era o mais poderoso fisicamente em sua facção. Histórias de seu poder chegaram ao ponto de se dizer que seus antecessores e até mestres nas forças da justiça teriam seus pescoços arrancados em um único golpe. Foi surpreendente que essa lenda de sua facção ainda estivesse viva. Mas como alguém poderia? Só os líderes das 8 famílias sabem disso. Jaeonjão aliviou a curiosidade de Jamukyo enquanto olhava para Mumu. Se for ele, então ele pode ter sabido o que aconteceu durante a guerra e qualquer segredo por trás da placa de Jade. A expressão de Mumu abrilhantou com esta notícia. Isso significava que a existência de sua mãe ainda podia ser conhecida. Então onde ele está? Desculpa. Mas ele é um grande guardião cujo paradeiro atual é desconhecido. Você não sabe. Embora ele tenha sobrevivido, ele está vivendo como um morto. Agora está escondido para se recuperar e ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe. No final da guerra, o líder do Vale da Matança Celestial levou o grande guardião para um local seguro, para que ele ficasse ciente. E onde ele está? Lamento. Cada uma das localizações dos chefes das 8 famílias é mantida em sigilo em caso de emergência. Então nem os outros membros sabem. Com suas palavras, Mumu parecia decepcionado. Não se tratava de esperança ou tortura, mas apenas de informações vagas. Jamukyo então disse a Mumu: um descendente dessa seita saberá. Nisso, até o líder da seita assentiu com a cabeça. Então na academia? Não. Eles não estão lá. O Vale da Matança Celestial apoia o jovem mestre Muyu. Então eles devem estar no Palácio Imperial. Mumu coçou a cabeça e perguntou: Palácio Imperial? Então, se eu for ao Palácio Imperial, posso encontrá-los? Provavelmente sim. Então, há algum anciões que conheça Muyu? Na pergunta de Mumu, Jamukyo balançou a cabeça com um rosto intrigado. As únicas pessoas que sabem a aparência exata do Muyu são os outros donos da placa do Mu. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Danpyo clicou a língua enquanto olhava para o guarda com um buraco na cabeça. Ele havia recebido uma denúncia de que um guarda suspeito estava perto do antigo prédio e ordenou que o número 4 protegesse. Mas isso era demais. A origem do ataque foi rastreada e passou por inúmeros obstáculos. Um monstro. A distância deste lugar para o portão leste era demais. Era mesmo possível mover-se assim? Considerar que isso foi feito a uma distância tão considerável e que matou alguém foi chocante. Quem poderia fazer uma coisa tão aterrorizante? Isso foi atirando. Ele não conseguia entender como um monstro desses estava escondido dentro da academia. Isso é problemático. Ele encontrou o espião. Mas agora eles não sabiam de nada. E se uma pessoa que pudesse matar pessoas de longe assim espreitasse na academia e ficasse do lado do inimigo? Era ainda mais perigoso. Mumu. Talvez até essa criança não consiga lidar com isso.